Olá, inscritos! Estamos de volta para mais uma história contada aqui no nosso canal Histórias e Lendas. Se você não é inscrito, desde já lhe convido a você participar do nosso mundo de imaginação, se inscrevendo, deixando o seu like, que é muito importante, e se possível, ir lá nos comentários comentar qual a próxima história que você quer escutar, que a equipe do TV Histórias e Lendas vai a fundo, pesquisa e traz aqui para você. Então, vamos para mais uma história. Hoje a história é falar sobre a Chica da Silva. Quem era Chica da Silva? De onde veio e como surgiu essa história? Tudo isso você vai conferir agora no nosso TV Histórias e Lendas. Chica da Silva. Nascida Francisca da Silva, foi uma escrava alforriada que viveu no Arraial do Tijuco, em Minas Gerais. O mito de Chica da Silva cresceu a partir dos anos 50 do século XX, com a repercussão das cidades mineiras. Desde então, sua vida rendeu filmes, canções e novelas. Chica da Silva nasceu da união de uma escrava e um português. Situação nada incomum naqueles tempos. Como o pai não as alforriou, Chica da Silva foi vendida como escrava para um médico com quem acabou tendo um filho. Com a chegada do contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira ao Arraial do Tijuco, que hoje é atual Diamantinas em Minas Gerais, este compra Chica da Silva como sua escrava. No entanto, ela foi mais do que isso, porque ambos se apaixonaram e tiveram 13 filhos. A imagem que você está vendo agora é da casa da Chica da Silva, onde funciona um museu dedicado com a antiga moradora em Diamantina, Minas Gerais. Chica da Silva foi alforriada por João Fernandes e viveu como uma senhora rica e importante daqueles tempos. Promovia festas em sua casa e ajudava a patrocinar as igrejas locais. Após a morte do pai de João Fernandes de Oliveira, este volta para Portugal para disputar a herança com a madrasta. Levou consigo os 13 filhos, homens que estudaram na Universidade de Coimbra. Faleceu em 1779 sem rever Chica da Silva. Já quanto Chica da Silva seguiu administrando os bens do companheiro. Uma das formas de manter suas rendas foi alugar seus escravos para a Real Estação dos Diamantes, companhia da coroa portuguesa, que explorava a extração de diamantes no local. Assim, alguns de suas 8 filhas conseguiram bons casamentos com homens brancos ou entraram em casas de recolhimento, tipos conventos. Ao contrário das lendas que circulam, Chica da Silva não era cruel com os escravos, mas também não era um anjo de bondade. Nem mandava cortar as línguas das escravas jovens e nem libertou os escravos em vida ou no seu testamento. Chica da Silva morreu em 1796 e seria enterrada na igreja de São Francisco, reservada aos brancos. Sua história seria publicada pela primeira vez em 1868 por Joaquim Felício dos Santos, advogado dos herdeiros da ex-escrava. Esta imagem mostra Zezé Mota interpretando Chica da Silva no filme homônimo, dirigido por Cacá Diegues, em 1976. As histórias sobre Chica da Silva permaneceram na memória oral da região e foram passadas de geração em geração. Porém, Chica da Silva é descrita como uma mulher feia, desdentada, careca e maldosa, que mandava matar por ciúme jovens que se aproximavam do seu marido. A partir dos anos 30, quando o barroco no Brasil passava a ser revalorizado durante o governo de Getúlio Vargas, a figura é embelezada nos anos 60, com a publicação do romance de Olímpio de Melo. Chica da Silva é retratada como uma mulher que vinga a escravidão. Já nos anos 70,
Quando o Brasil se encontrava sob ditadura militar, Chica da Silva torna-se a metáfora perfeita do oprimido lutando contra o opressor. Desta maneira, ela é sexualizada e sensualizada ao extremo, e sua popularidade aumenta com o lançamento do filme homônimo de Cacá Diegues em 1976. A obra cinematográfica contou com uma canção de Jorge Benjor e que mantém esta linha de mulher à frente do seu tempo. Na década de 90, a biografia de Chica da Silva é recuperada pela extinta TV Manchete, que a transforma numa novela. O enredo apelava para cenas de sexo, a fim de conquistar a audiência, mas ao menos teve o mérito de contar com a primeira protagonista negra, a famosa atriz Thaís Araújo. Por isso, atualmente, Chica da Silva é objeto de revisionismo histórico. Agora as pesquisas buscam situá-la no contexto escravista da época e descobrindo uma faceta mais normal do que a ficção nos deixou acostumar. Esta foi mais uma história do TV Histórias e Lendas. Se você gostou, deixe seu like, te convido novamente a se inscrever no nosso canal e voltamos para mais uma edição do Histórias e Lendas.